Olá, saudações. É um prazer imenso, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. É bom estar aqui com vocês e ter vocês aqui comigo. Prazer imenso estar aqui, podendo levar expansão da consciência. Grato a vocês que me seguem na busca da luz e aos novos, um grande fraternal abraço. Sejam bem-vindos. Hoje vamos voltar à revelação do oculto bíblico e na formação do dicionário com os significados das palavras. Claro, isso para quem quer continuar nesse segmento, que considero de importância para expandir a consciência, desde que esteja na busca pela verdade e para voltar à luz. Também para quem decora a Bíblia, deixar de decorar e passar a entender pela letra viva. Como eu sempre digo, a Bíblia não foi feita para ser decorada como fazem normalmente, mas para ser entendida. Lembrando, deem um like positivo, inscrevam-se no canal, isso ajuda a melhorar a qualidade dos próximos vídeos, se bem que o que mais importa é o conteúdo, evidentemente. Compartilhem e cliquem no sininho negro para receber mensagem toda vez que posto um vídeo, ok? Como sempre, vocês sabem disso, eu não fico enchendo linguiça. Então vamos ao assunto. Começando com as palavras. Estatuto perpétuo. Seja, com a mão esquerda se destrói, com a mão direita se dá a bênção espiritual. Isso é a chamada lei de causa e efeito. Quanto à mão direita dar a bênção, eu discordo, porque não existe encarnado nenhum, ou seja, nenhum ser encarnado que tenha essa condição. A fonte geradora não disse a nenhum homem que ele poderia dar bênçãos, muito menos aos que estão em correção. Em incorreção. Fazer um reiki, fazer uma imposição de mão, é fazer o equilíbrio no outro, sem intervir no karma. Mas dar bênçãos é coisa da enganosa religião, pois nenhuma delas, de fato, te religa à fonte geradora. Isso eu venho falando em vários vídeos. Outra, estatuto que lhe preparei, ou seja, lei, preceitos. Isso no que tange a religião, foi apenas interpretado por homens rudimentares, criativos até, pois eles mesmos criaram esses estatutos, os preceitos e leis, não a fonte de luz. Da mesma forma que na descrição anterior, o que nos foi deixado como lei é a de atração e a de causa e efeito, pois quando se presta atenção na correção, vemos que elas são efetivas em suas execuções. Porém, dependem apenas do homem estar posicionado. O início diz, estatuto que lhe preparei. Pergunto, quem disse que foi ele que preparou? Você estava lá para ver? Ou ele veio até você e te revelou isso? Claro que não, inocente. Isso foi tudo criação humana. É preciso ler nas entrelinhas e não se submeter simplesmente. Outra palavra. Estavam nus, ou seja, tinham a luz da sabedoria, estavam fora do plano terrestre, estavam em espírito. Essa frase mostra como estávamos antes de encarnarmos. Estávamos despidos das impurezas da mente, do corpo físico. Tínhamos luz,
éramos luz. Tínhamos a sabedoria da consciência plena. Nos vestimos de corpo humano e perdemos toda essa capacidade. Agora, a batalha existe para que consigamos voltar à nossa origem. Outra, Esther com E ou Esther com H. Alma que ouve o mestre, ou seja, a alma que ouve a fonte geradora. Alma com luz, o mesmo que estrela. Somos estrelas caídas. Devemos voltar a brilhar no firmamento. O nome tem origem no hebraico, de Esther com E, que tem relação com o sentido do persa Stara, do caldeu Ishtar, do hitita Shitar e do latim Stella com S. Seu significado é literalmente estrela. Na mitologia, à medida que Ishtar é a deusa da beleza e do amor, tal como Afrodite, na mitologia grega, Esther carrega consigo as características dessas mesmas deusas. Na Bíblia, Esther é o nome de uma personagem que tem sua história contada no livro do Antigo Testamento, o qual leva o seu nome. E não corresponde exatamente ao texto que lá é escrito. Ela era a esposa hebreia de Assuero, rei da Pérsia, e ficou conhecida por ter salvo os judeus do extermínio que teria sido ocasionado pelo conselheiro real Haman. Entre parênteses, será que esse Haman não era o Hitler? O nome original de Esther era Hadassah, com H, o qual supostamente teria sido mudado em decorrência da sua beleza. Por esse motivo, há autores que atribuem a ambos os nomes o mesmo significado. No entanto, esses nomes não têm relação etimológica. Hadassah significa murta, proteção. Bem diferente, de Esther. Este bonito nome feminino reflete o simbolismo celeste inerente a esse astro, ou a esses astros. Tem, portanto, o sentido de luz, perfeição, esperança divina. No entanto, podemos dizer que a Esther encarnada é um axioma filosófico, ou seja, ela tanto pode ser da luz, mas principalmente é da treva. Como vemos no panteão da mitologia grega. Como eu disse antes, como ela sendo a representação da Afrodite, cuja mesma mostra ser a pseudo-deusa do amor. Porém, não o amor incondicional. Já expliquei isso para vocês. Mas o amor carnal, o amor sexual. Portanto, não sendo da luz. Assim como também o da deusa mesopotâmica Ishtar, que é considerada a primeira deusa do amor e da guerra no mundo. E da guerra. Portanto, também não representando a luz. Ainda por cima, vêm os gnósticos, os esotéricos e holísticos, sofisticamente, desculpem, ensinarem que elas representam o sagrado feminino. Que sagrado feminino? Cala a boca! Isso é o romancismo dessa turma para enganar e faturar. Como eu disse no vídeo anterior, são sofistas. Outra palavra, estola sacerdotal. É a roupa crística. É a luz que envolve os que estão mais acordados e começam a envolver o que estão acordando. No oculto é a vestimenta
que irão vestir quando desencarnarem na consciência de luz. Outra, estrebaria. É o corpo humano, onde está um monte de bicho e caraminholas na cabeça. No oculto representa onde estão todos os nossos parentes ou nossas encarnações passadas. Outra, estrela caindo. Ou, como disseram, né, inventaram, anjo caindo na terra. Anjo não existe, somos nós. Nós encarnando ou encarnados, como já dito antes. Outra, estrela de sequência principal. Uma estrela que está queimando hidrogênio, isso é em relação à ciência cosmológica ou cósmica, né? Uma estrela que está queimando hidrogênio em seu núcleo de uma maneira estável. No oculto, podemos dizer que é a manifestação da luz dentro do ser, até que nos libertemos do invólucro, que é o corpo humano. Outra, estrela matutina. No oculto, é o mesmo que elevando-se espiritualmente, porém, há outro lado, que é a do ser encarnado, ou o mesmo que Lúcifer, que significa estrela matutina, ou estrela da manhã, ou ainda luz ciferina, que significa a luz que se fez. Porém, está caída e não brilha. Voltem a brilhar. Estribais fundamentam-se, ou seja, em que fundamentam-se todo o conteúdo bíblico. Sem dúvida alguma, seu fundamento tem como base os supostos ensinamentos, principalmente deixados por Tote, o Atlante, que não tem nada com Hermes Trismegistus. Repetindo já, né? Já falei no outro vídeo de Hermes e Tote. Outra, esvaziar o odre, esvaziar a cabeça, calar a boca, como eu sempre falo para vocês. Não é a boca aqui, é calar os pensamentos idiotas. Ou seja, parar de pensar asneiras e pensar coisas boas, buscar luz. Outro, heteroastral, plano etérico do universo correspondente. Outra, eu inferior, todas as emoções e sentimentos desenvolvidos pelo indivíduo desde a mais tenra infância, que com a repetição tornaram-se condicionamentos armazenados no inconsciente, constituem o que chamamos de eu inferior, cuja explicação está na maioria dos seres humanos. Eles estão no inconsciente inferior. Poderíamos conceber o eu inferior como uma criança ferida, um ser primitivo que precisa, em primeiro lugar, ser conhecido conscientemente para, em seguida, ser reeducado e integrado ao eu adulto. Aí eu te pergunto, quantos pais e mães fazem isso com as almas que encarnam? Dá para contar no dedo, porque nem os pais deles fizeram isso com eles. O cara não sabe nem do próprio nariz, vai ensinar o quê para o filho? Estou falando de espiritualidade. Vamos lá. Eu sou o eu sou. Em hebraico, ele é Hasher Helié. Nem vou explicar, porque isso é criação humana, pois o eu sou, jamais diria isso. Ele não tem ego. Essa frase foi criada por seres com mais cultura na antiguidade,
tremendamente egóicos, no sentido de dominar as ovelhas, bem como vemos ainda hoje e até muito mais. Ok? Eu superior. Vários termos são usados para representar o aspecto divino do homem, sendo o eu superior usado extensamente. O eu superior engloba todos os níveis da natureza superior que manifestam os aspectos divinos no homem, sendo representado tradicionalmente pelo Cristo, mas também por outros símbolos de outras seitas e religiões, como, por exemplo, Buda, Horus, Krishna, entre outros. Não significando verdadeiramente que eles foram luz ou manifestaram seu eu luz, seu eu superior, mas chegaram mais perto do que a grande maioria humana. Dizer que eles foram mestres ou foram seres divinos na Terra é criação humana. Ninguém sabe, ninguém tem prova disso. Eulália, boa maneira de falar, é o significado. Boa dicção significa aquele que fala bem, eloquentemente. Entenderam? Tem origem no nome grego Eulália, de Eulalos, composto pelos elementos eu, que quer dizer bom e bem, e láleo, que significa para falar. Foi um epiteto do deus grego Apolo. Ao meu ver, representa justamente os sofistas, porque Apolo é um símbolo de Lúcifer. Ok? Eunuco tomava conta do harém. Isso é uma simbologia, da mesma forma, criada por homens para falar sobre a alma. E não representava perigo por ser castrado, ou seja, não podia gerar filho. Espiritual. A mente é o mesmo que satânico, porque não pode gerar filhos. A mente inconsciente, ignorante, só não pode gerar filhos. Perceberam? É mais ou menos, claro, é metáfora, mas é como se você, no caso, como é eunuco, não pode gerar filho de forma alguma, entendeu? É alma, não pode gerar uma outra alma no mal, ok? Porque, portanto, aqueles que concebem almas de baixa frequência, não sendo eles exatamente da luz, devem ser ensinadas e corrigidas para que atinjam esse patamar. E o que vemos é a repetição eunuca, encarnação após encarnação. Podemos dizer que são as almas trevosas, que infelizmente estão em nosso meio. Por isso, todo cuidado é pouco. Mas o eunuco também é o próprio humano, ou seja, a alma encarnada, né? Que você não se preocupa com sexualidade ou em ter relações sexuais. O sexo é secundário, entendeu? Então podemos dizer que essa pessoa seria um eunuco. Não que ele não tenha a genitália, ele tem, mas espiritualmente ele não se interessa para fazer isso. Então ele não gera filho, ele é um eunuco, ok? Eva criada da costela de Adão. E todo mundo acredita nisso. Vamos tomar um cafezinho? Hoje numa xicrinha bonitinha, com desenho prateado.
A alma criada da essência do espírito, parte feminina do espírito. Claro, repetindo, isso foi criação humana para mostrar algo que não sabiam como explicar, já que perceberam que aqui existe a dualidade. Porém, também no espiritual, eles dizem como sendo a parte feminina do espírito que é o Adão. Mas notem bem, Adão não é espírito, e muito menos a Eva foi tirada dele como costela. A metáfora representa ou tem como simbologia o bem e o mal, o positivo e o negativo, o frio e o quente, o branco e o preto, e daí para frente. A Kundalini, com a elevação da energia da gônada, que é positiva e negativa. A serpente que se enrosca na coluna vertebral. Lembrem-se, a essência não é espírito e muito menos possui qualquer conotação de sexualidade. Né? Nós, em espírito ou em essência, somos assexuados. Evangelização, de acordo com o que eles dizem, significa boa nova, que duvidoso. Vamos lá. Anunciação de um novo tempo surgindo, mas que já aconteceu. Que já aconteceu? Se já aconteceu, está se repetindo, ok? Em verdade, o Evangelho não traz de fato a boa nova, pois tem origem mentirosa e enganadora. Não mostram de fato, como vemos muitos dizerem hoje sobre a nova era, que justamente contradiz os ensinamentos do Evangelho. E cada povo deu um nome diferente aos seus pseudos livros sagrados. Como já perguntei e pergunto novamente, sagrados por quem? Portanto, Evangelho pode significar a boa nova na linguística. Isso não quer dizer que seja de fato a boa nova. Entenderam? Supondo que a fonte de luz, a fonte geradora, o Criador, incorporasse ou viesse num corpo físico, ele diria: parem, rasguem todos os livros sagrados, queimem, coloquem fogo, isso não vale nada. Eu não falei nada disso. Entenderam? Evolução. Este termo não é empregado para representar o darwinismo, lamarckismo, mas a evolução espiritual, que é diametralmente oposta à evolução a partir dos elementos primitivos. A evolução espiritual começa depois que a alma é plantada como uma forma semente. Eu discordo que ela é implantada. Aí a explicação vai muito mais longe. É aquela história que eu sempre digo: quem nos colocou aqui de fato? Tenho certeza que não foi a fonte geradora, mas depois ele interviu. Da vontade da fonte geradora em um dos padrões de fluxo da criação individual. É aquele romancismo, né? Uma vez que a forma semente esteja plantada ou predestinada, duvidoso, ela opera através de programas de processamento. Será das várias irradiações de luz. Claro que essas deduções e explicações, como eu disse, são teóricas, geradas por homens tentando explicar o inexplicável, enquanto encarnados. Tudo que é dito apenas representa uma aproximação da verdade e da realidade, cuja consciência presa no invólucro corpóreo não alcança a plenitude, que só acontecerá quando libertar-se desse invólucro, desde que tenha se projetado no sentido dessa busca.
evolução retrógrada. É a experiência da raça humana dissipando-se do corpo energético. A experiência da raça humana dissipando-se do corpo energético superior, que foi transplantado originalmente a partir do Adam Kadmon. Já expliquei para vocês quem é o Adam Kadmon. São os primeiros espíritos e almas encarnados. Não é um ser, é uma raça. Na verdade, a nossa raça não devia ser chamada de humana, mas sim de adâmica. Ok? Evolução superior, inteligente. Formas avançadas de inteligência física e físico-espiritual que administram as civilizações interplanetárias por meio das irmandades positivas. Vivemos em um universo local, sem limites, que faz parte de inúmeros universos que abrangem a mente universal. No centro de nosso universo local, há um padrão mais desenvolvido de redes astroquímicas e de sínteses reprogramadas de vida, conhecidos como evolução superior. Quando vocês submetem ao Criador ou à fonte de luz o seu ego e sua identidade pessoal, vocês conseguem elevar-se a uma sobreposição de espaço-tempo, trabalhando com as entidades conscienciais evoluídas. Mais um pouquinho de café? Ex-ator, não é um ex-ator, é uma palavra só. Ex-ator. Voz do cobrador de impostos e contribuições, arrecadador de rendas, coletor, ou seja, o que faz cumprir a lei de causa e efeito, cobrando de você o dízimo. Ou você acha que não tem cobrança? Por que você vai e volta, vai e volta? Essa é a cobrança para resgatar, para pagar o imposto. Ok? Excelso é um ser elevado, um ser de luz, onipotente, excelente, sublime ou acordado, o máximo possível. Exegese, usado na teologia para comentário ou dissertação para esclarecimento, ou minuciosa interpretação de um texto ou de uma palavra, o mesmo que sempre faço aqui com vocês. Exobiologia, não faz parte da Bíblia, mas é importante. A ciência futura capaz de criar modelos vivos para geração biológica no espaço, a partir dos materiais vivos já em existência. Compreenderam? Ou seja, isso já vem acontecendo. O ser humano está partindo para isso. Criar um corpo mais perfeito que esse, né? Mas isso é besteira, porque você não precisa de corpo. A essência é um átomo inteligente, não precisa de corpo. Uma síntese de ciências que simula o meio ambiente primitivo da Terra e comprova se as moléculas vitais podem ser produzidas por processos tais como a descarga de correntes elétricas em um meio ambiente primitivo fechado. Ou seja, eles querem intervir em tudo, na natureza, querem criar plantas, querem criar metais, querem criar um novo corpo, como se eles estivessem nessa capacidade. Está indo ainda, está muito e desnecessário. O importante é você expandir a consciência. O resto só faz parte.
não é importante. Êxodo, livro feito, diz, no plano espiritual, no oculto, o Êxodo deveria ser o primeiro livro da Bíblia, pois representa a saída do deserto, ou seja, onde a essência encarnada acorda e liberta-se da secura do deserto. Ou ainda, adquire conhecimento, entendimento e o discernimento, procurando agir de acordo com o que fora determinado antes da vinda, sem perder tempo com um monte de baboseira e inutilidades na encarnação, né? No meio social. Justamente o que os mantém presos aqui encarnados. Esotérico, já expliquei em outro vídeo, mas vamos repetir. Esotérico com X. Todo tipo de ensinamento mentiroso, onde não há revelação dada pelo Espírito de luz para o povo em geral. O que aparentemente está claro, voltado para fora, voltado para o mundo, o que é fácil, trivial para muitos. O contrário de esotérico com um S, que deveria ser o que está voltado para dentro. O termo esotérico com X, com S, por outro lado, com X, lá vem. Refere-se aos ensinamentos que vocês ouvem todo dia, abertos ao público. No entanto, entendo que hoje os dois termos, além de serem confundidos, acabam sendo, da mesma forma, sofistas, pois nenhum e nem outro proclamam a verdade. Aliás, raras são as exceções. Ok? Extraterrestre. Por que eu falei extraterrestre? Porque na Bíblia está cheio de extraterrestre. Pode falar que é loucura, vai estudar e entender. Significa além da Terra, de fora da Terra. Nome dado a seres que a maioria diz não saber de onde vem. Assunto de muitos estudos e polêmicas, também chamados de alienígenas, ou que vêm de algum outro lugar. Na verdade, são os seres do plano de inteligência superior de luz, cuidando para que não façamos mais besteira do que já fazemos, incluindo a questão de bombas nucleares, as quais podem prejudicar não só o planeta Terra, ou dizimá-lo, como também afetar todo o ambiente energético, magnético deste nosso universo local, interferindo nos planos de criação dos seres materiais e espirituais. Desde a antiguidade há relatos sobre eles, inclusive as alusões a homens alados ou anjos que vinham voando ou levitando. Leiam nas entrelinhas. Ocultamente, eles estão mencionados no texto bíblico. Extrínseco, ou seja, que não pertence à essência de coisa alguma, que não vê, que não entende os mistérios da essência, sem conhecimento espiritual de luz. O contrário de intrínseco, ou seja, que faz parte de algo, que pertence a alguma coisa, que está incutido. Ok? Ezequiel, famoso Ezequiel, que teve aquela visão do monstro com as 4 bestas aladas que puxavam o carro. É tudo ficção, tudo representação de um ser ainda ignorante. E quem continuou escrevendo é tão ignorante quanto ele. Bom, no hebraico é Yehekel, que é a face do touro. Na verdade, é uma representação de seres que vieram
da constelação de Taurus, Órion. Na astronomia indica como sendo de Órion o veículo Merkabah, que foi o que Ezequiel viu. No oculto, o mesmo que elevação espiritual. Não vou dar maiores explicações porque já fiz em outro vídeo. Ezequiel é o que acorda, se expande, a luz em si mesmo. Bom, meus queridos, chegamos ao final de mais uma aula, na esperança de que tenham entendido o explicado. Lembre-se sempre, a Bíblia não é para ser decorada, mas deve ser entendida. Ok? Despeço-me fraternalmente, desejando a todos a paz, a luz, o discernimento da fonte geradora. Que assim seja, hoje e sempre. Até breve, meus queridos.